você tem um cemitério na sua casa. Talvez aquela pilha de livro que você nem sequer abriu, ou até mesmo aquela bike que você prometeu pedalar todo final de semana, ou aquele halter que você comprou pela internet que prometeu treinar em casa e nem sequer mexeu em nenhum. Seja sincero, quantos objetos abandonados que estão empoeirados na sua casa agora mesmo? Um violão que você jurou que ia tocar, um curso de idioma pela metade, ou aquele livro que nunca passou da 10ª página. A gente costuma chamar isso de cemitério dos hobbies, e ele vem acompanhado de uma culpa silenciosa e da sensação constante de que você simplesmente é sem foco. Mas se eu te dissesse que a sua maior fraqueza é na verdade o superpoder mais valioso de um mundo atual? Durante décadas nos venderam uma ideia que para ter sucesso você precisava de escolher uma única coisa e ficar nela para sempre. Só que essa mudança de era já aconteceu e o mercado de hoje não quer robô especializado, ele quer mentes adaptáveis. O instinto de conhecimento que te faz pular de um interesse para o outro não é um defeito de caráter, é um traço exato de gênios inovadores que sobrevivem ao caos. O problema para gerenciá-la sem depender apenas de força de vontade. Nos próximos minutos vou te mostrar como transformar essa bagunça mental em uma vantagem injusta usando a vida em M. Você vai descobrir por que seu cérebro te trai na hora de persistir e como hackear esse ciclo com uma regra simples dos 10%. E se você aplicar o que eu vou te passar hoje, vai parar de se sabotar e começar a construir uma mentalidade de crescimento e que te torna insubstituível. Mas para isso, a gente precisa de primeiro entender os dois perfis de sem foco e ver em qual dos dois você está caindo sem perceber. Dá uma olhadinha ao seu redor agora. Sabe aquele violão encostado no canto do quarto? Aquele kit de pintura que você comprou há 3 meses atrás, que usou só 2 vezes? Ou aquela assinatura daquele app de meditação que você nem lembrava que tinha? Isso aí é o cemitério dos hobbies. E a gente carrega eles como se fosse um atestado de fracasso pessoal. A cada projeto abandonado, a gente sente uma fincada e reforça aquela narrativa interna de que eu começo tudo, mas não termino nada. Só que na verdade, você não é um quebrado, você só está tentando rodar um software novo em um sistema operacional antigo. É o que você chama de falta de foco. E na verdade é o instinto de conhecimento gritando alto. Da Vinci era assim, Leonardo era assim. E a maioria dos grandes inovadores da história tinha esse mesmo defeito de querer entender tudo ao mesmo tempo. E a sua curiosidade não é um bug, é um fiat. O problema é que a gente foi treinado para tratar essa curiosidade como inimiga, tentando sufocá-la com a pura força de vontade, quando na verdade ela deveria ser a bússola que guia a sua mentalidade de crescimento. E é aí que entra o pulo do gato. O mundo mudou, mas o manual de carreira não. No século XX, você entrava numa empresa e ficava 30 anos fazendo a mesma coisa e era recompensável por ser especialista em um ambiente previsível. Hoje, como nesse século XXI, caótico, quem vence não é quem sabe mais sobre uma coisa só, é quem consegue conectar pontos entre áreas diferentes e se reinventar. A sua curiosidade, que era vista como distração, agora é a moeda mais valiosa do mercado. Mas calma, porque antes de você sair por aí comemorando, a gente precisa entender por que você cai em 2 armadilhas específicas sempre quando você tenta canalizar essa energia. Sabe quando você decide aprender inglês? Compra o melhor curso, baixa 3 aplicativos. Na 3ª semana tá lá você, olhando como aprender a falar em japonês. Esse é o viciado em começar. Você é movido pela dopamina da novidade. Aquela empolgação que sai do zero e você sente que está evoluindo. O problema é que quando a mágica passa, a dificuldade real aparece. E você acha que falta paixão, quando na verdade você só não sabe lidar com aquela força de vontade. Nesse momento crítico, do outro lado da moeda, temos o paralisado pelas opções. Você abre a internet para aprender programação e vê um vídeo sobre investimento na bolsa de valores e de repente 40 abas estão abertas sem executar nenhuma linha de código sequer. Você quer abraçar o mundo, mas na verdade é esse excesso de escolha que te congela. Mas a solução aqui não é se culpar, mas sim criar o hábito automático de filtrar, porque tentar decidir tudo na hora da execução só drena sua bateria mental e te mantém estagnado. Seja qual for o seu perfil, o resultado final é o mesmo. A desistência é a pior parte e que você acha que é o único que sofre com isso. Mas existe uma ciência exata, previsível, por trás desse abandono. O seu cérebro foi programado para te sabotar. É assim que a curva do aprendizado deixa de ser divertida. E se você não entender as 4 fases invisíveis desse ciclo, você vai continuar caindo na mesma armadilha e destruindo a sua mentalidade de crescimento para sempre.
Tudo começa com otimismo disfarçado, aquela fase mágica onde você sai do zero. O cérebro imunda o seu sistema de dopamina e você sente que é um gênio e que dessa vez vai dar certo. Mas logo a novidade passa e você se esbarra no pessimismo informado. É o momento do platô, aonde a realidade bate na sua cara e você percebe que a atividade tem parte chata, repetitiva e frustrante que ninguém te contou lá no início. E é exatamente nesse ponto que você entra no vale do abandono, no cemitério, aonde a maioria dos projetos morrem, porque o cérebro busca caminho mais fácil, desistir e buscar uma nova dopamina barata. Mas se você conseguir atravessar essa dor, você alcança o otimismo racional, a fase onde o esforço realmente se converte em habilidades real e crescimento de verdade. A diferença entre quem desiste e quem vence não é o talento, é a capacidade de suportar o desconforto sem destruir a sua mentalidade de crescimento. E é aqui que entra o fator neurótico que muda o jogo. O seu córtex cingulado anterior é ativado toda vez que você faz algo que não quer. Se você desiste no primeiro sinal de tédio, você está literalmente treinando seu cérebro para ser fraco e fugir da dor. Você não precisa de força de vontade bruta para reverter isso. Você só precisa de um pequeno toque comportamental para hackear esta resposta automática do seu sistema nervoso. Para sair desse abismo, esqueça a ideia de depender apenas da força de vontade bruta. A solução é aplicar a regra dos 10% toda vez que seu cérebro pedir para parar. A regra é simples. Quando a vontade de desistir bater, você não para. Faz apenas 10% a mais. Esse pequeno ajuste engana sua mente e cria um hábito automático de resiliência sem te sobrecarregar. É um empurrãozinho exato que você precisa para atravessar o desconforto e manter a mentalidade de crescimento viva. Imagina você planejou ler 20 páginas, mas parou na 10ª e quer já largar o livro. Ao invés de fechar o livro com culpa, leia apenas mais uma página e depois permita-se parar. Se você treinou por 1 hora e está exausto, faça apenas mais 3 minutos de exercício. Travou numa linha de código frustrante? Tenta resolver apenas mais um problema antes de fechar o computador. Essas micros vitórias diárias programam seu cérebro para encarar frustrações como parte do processo. O seu desafio agora é escolher apenas uma coisa e se comprometer com ela pelos próximos 3 meses. Seu objetivo aqui é chegar no platô e sentir aquela vontade imensa de desistir e aplicar a regra para provar que você aguenta. Fazer isso repetidamente não vai apenas te ensinar uma habilidade nova, mas vai forjar uma identidade inquebrável. Mas se você já sabe persistir e ainda não sabe qual habilidade escolher ou como organizar sua rotina caótica, e é aí que entra o sistema M, a estratégia definida para quem tem múltiplos interesses e não quer abrir mão de nenhum. E se você já venceu o vale do abandono, agora é a hora de organizar a sua vida em múltiplos pilares. O primeiro dele é a estabilidade, a base, que nada mais é do que o seu trabalho atual, que te sustenta. Você não precisa ser apaixonado por ele, mas lembre-se que Einstein trabalhava com patente para ter tempo de pensar em física. O objetivo aqui é dominar 80% das tarefas centrais, para que a sua rotina não drene a sua energia mental. E isso te dá a paz de espírito e, finalmente, o financiamento necessário para investir nas outras áreas da sua vida sem culpa. O segundo pilar é o crescimento. O foco é o que representa o seu próximo mergulho profundo e intencional em uma nova habilidade. Pode ser um hobby sério, uma especialização secundária ou até uma nova carreira em construção que exige o seu suor. A regra do ouro aqui é o sacrifício do tempo, priorizando essa área de detrimento de outras distrações por no mínimo de 3 a 6 meses. Quando você finalmente dominar essa área, ela pode se tornar seu novo pilar de estabilidade. É como um canal que vira profissão. Essa transição contínua é que garante que você nunca fique estagnado, mantendo a sua mentalidade de crescimento sempre em evolução. E para não sufocar a sua curiosidade, existe a ponte, o seu laboratório de curiosidade, aonde você explora sem nenhum compromisso. Como sua memória não dá conta de tantos projetos abandonados ou ideias soltas, você precisa de capturar e arquivar tudo. Você precisa de usar ferramentas como Newton, Obsidian, Contags para salvar artigos, vídeos que cruzam sua mente. A mágica acontece meses depois, quando você cruza essas anotações e cria conexões únicas e áreas completamente diferentes. Mas como transformar essa biblioteca caótica em uma vantagem justa e se tornar verdadeiramente insubstituível no mercado? Então, da próxima vez que olhar para aquele
violão empoeirado, mude suas perspectivas imediatamente. O seu antigo cemitério de hobby é, na verdade, uma biblioteca gigante de crescimento esperando para ser conectado. Esses projetos abandonados não são fracassos, são capítulos fechados que te deram base para seu grande e próximo salto. Aplica a regra dos 10% hoje mesmo. Comece a organizar sua vida em múltiplos pilares sem culpa e a sua mentalidade de crescimento vai te agradecer quando você perceber que a sua curiosidade é a sua maior arma. Ao combinar essa habilidade única, você finalmente consegue tornar-se insubstituível em mercado lotado de robôs. Nenhum especialista tradicional conseguir replicar intenção única que só sua mente curiosa consegue. Mas me diz uma coisa aqui, em 5 anos você vai ser a pessoa que conformou com a segurança ou a que transformou a vida? A porta do seu laboratório de curiosidade está aberta, mas você precisa de dar o próximo passo antes que o tempo acabe. Não deixe mais um ano passar, mais um projeto abandonado ser adicionado na sua coleção de arrependimento silencioso. Se esse vídeo fez um sentido para você, acendeu uma luz no fundo da sua mente, não guarde isso só para você. Deixe aqui nos comentários qual o convite que você vai fazer para si mesmo hoje para atravessar o vale do abandono. Aproveite e se inscreva no canal agora mesmo. Ative o sininho de notificação para não perder nenhuma estratégia. E a gente se vê no próximo vídeo, onde vamos continuar desvendando o hack da mente e da alta performance. Um abraço, foca na regra dos 10% e até a próxima.